Hoje falaremos de uma lenda muito antiga, que ocorreu em meados de 1182 e acabou se tornando a primeira evidência gravada pela cristandade e registrada pelo Vaticano, onde foi registrado a aparição de homens-lobos. O ano era 1182 e um sacerdote chamado de Gerald de Gales estava em viagem há alguns dias. O sacerdote teria saído do norte de Ulster e um de seus destinos seria Menfi. Todo o caminho percorrido também era explorado pelo sacerdote, e tudo o que era descoberto era registrado em papiros antigos. Também foi registrado que boa parte do caminho percorrido por Ossory foram feitos por matas e florestas, e foi em uma dessas matas durante a noite que ele já estava cansado. Resolveu parar e descansar e seguir viagem na manhã seguinte. Então ele acendeu uma fogueira, que não demoraria para estar queimando em brasa. E foi então que ele escutou uma voz rouca que ecoava na escuridão da mata. O sacerdote, acreditando que fosse uma cilada preparada por Satanás, não deu atenção. E passado alguns segundos, aquela voz tornou a chamá-lo. Então o sacerdote se levantou de onde estava sentado, olhou em direção à mata escura e perguntou: "Quem está aí? Quem está aí, por entre a mata? E por que me chama?" O que estava por entre a mata pedia para o sacerdote que ele o acompanhasse até a floresta. Aquele pobre homem, que já se encontrava aterrorizado com tudo aquilo, pronunciava palavras dizendo que não entraria na mata escura. Então o sacerdote, que depois de algum tempo também já se encontrava mais calmo, perguntou se ainda existia algo na mata, ao oposto da onde ele se encontrava. E mais uma vez ele ouviu aquela voz o chamar. Foi então que o sacerdote conseguiu convencer o que estava na mata a sair da escuridão e caminhar em direção à luz da fogueira. O que estava em meio à escuridão pronunciou: "Está bem. Só te peço, sacerdote, não se sinta aterrorizado com a minha aparência." Foi então que o sacerdote, que estava olhando em meio às trevas da noite, já conseguia ver a silhueta de algo que se movia por entre a mata. O que emergiu das trevas foi um grande e poderoso lobo, de olhos amarelos e pelos acinzentados. Naquele momento o sacerdote ficou extremamente aflito com o que estava vendo. E para o horror do sacerdote, o lobo começou a falar de uma forma extremamente educada com ele. O sacerdote ficou surpreso. Foi então que mais uma vez o lobo pediu para que o sacerdote o acompanhasse pela mata. E quando o sacerdote o perguntou pelo qual motivo o acompanharia, o lobo respondeu que precisava que o sacerdote ouvisse a confissão. Depois de ouvir o pedido do lobo, o sacerdote não sabia como agir, e nem como responder ao lobo que seus ofícios como sacerdote e os ensinamentos da igreja não permitiam que ele entregasse a extrema unção a nenhum tipo de animal. Foi então que o lobo se assentou à frente do sacerdote e começou a falar: "Eu sou um filho maldito de Ossory, mas nem sempre fui assim. Eu já fui como você, mas agora, devido a essa maldição que carrego, sou fardado a usar essa forma animalesca pelo período de 7 anos. Se conseguirmos sobreviver a esse período, tão logo esse tempo se acabe, seremos restaurados à forma humana. E outro casal de Ossory será escolhido de forma aleatória para tomar o nosso lugar." O lobo também falou que essa maldição deve ser passada de geração em geração, mas pelo qual motivo ele não falou. De acordo com o lobo, seu povo recebeu essa maldição que lhe foi lançada por um santo.
chamado de Santo Nátalis. Talvez em um futuro não tão distante, os lobisomens de Ossori possam ter a sua vida redimida e a maldição seja quebrada. Depois de ouvir o lobo, que também não falou o seu nome, o lobo respondeu ao sacerdote que quem precisava da extrema-unção não era ele, e sim a sua companheira, que se encontrava ferida na mata. Então, naquele momento, o sacerdote, que já se encontrava com o coração quebrantado, pede para que o lobo o leve até a sua companheira. O lobo o leva por caminhos estreitos por entre a mata, e não demora para que cheguem até uma pequena caverna que foi formada em meio a um amontoado de galhos secos. O sacerdote olha firmemente entre aquele amontoado de galhos e avista o que parece ser uma loba de pelagem branca. E quando se aproxima, também nota que uma flecha se encontra transpassando o flanco daquela loba. Então o lobo responde àquela loba que conseguiu atender ao seu último pedido. O sacerdote se aproxima, olha para aquela velha loba e pergunta o que pode ser feito por ela. E no momento em que a loba lentamente se vira para o sacerdote e abre a sua boca, ela fala: "Meu marido já deve ter lhe falado. Nós somos os lobisomens de Ossori e fomos condenados a vagar nessa forma, longe de nossas terras, por longos 7 anos. Eu fui ferida por caçadores, e meu desejo é morrer tão logo você ouça minha confissão e eu possa receber os santos ofícios de um sacerdote." Depois que a loba provou ser uma loba muito católica, também para desaparecer o último vestígio de dúvida e medo do sacerdote, a loba se ajeita sobre o chão e com a sua boca ela começa a rasgar a pele de suas patas, e depois disso usa suas mãos para rasgar a pele da loba em seu rosto, que não demora muito para revelar uma velha. A cabeça de lobo cai sobre o seu peito. Então aquela velha pergunta ao sacerdote se agora ele acredita que por baixo da pele do lobisomem existe uma pessoa que também é devota a Deus Pai e Deus Filho. O sacerdote, depois de ver tudo aquilo, se ajoelha frente à loba, que naquele momento já se encontra sem força alguma, e fala que vai ouvi-la, e também a dará a extrema-unção. Depois de tudo já ter sido feito, a loba deu lugar a uma mulher muito velha, que antes de morrer se despede de seu companheiro e agradece ao sacerdote. Então o seu companheiro acompanha o sacerdote até a saída da mata, se despede e retorna para perto de sua companheira. E o sacerdote, tão logo a noite se dissipe, continuará fazendo seu caminho. Cordiais uivos a todos. Boa noite.